Olá pessoal, professor Eliseu mais uma vez com vocês. Hoje a nossa aula de compreensão de texto e também vamos ter algumas expressões importantes de vocabulário. Então fiquem atentos e vamos lá. Então, o tema da nossa aula hoje é Demographic Trends for Adolescents, 10 Key Facts. Então, tendências demográficas para adolescentes, 10 Key Facts, 10 fatores, 10 fatos chaves, ok? Então vamos lá? Também quero que vocês fiquem atentos às palavras que estão em destaque, porque elas serão de fundamental importância para vocês realizarem a atividade proposta, ok? Então vamos lá? Então, a primeira palavra em destaque, trends. Como eu já li o título anteriormente, significa tendência. Então, tendências demográficas para os adolescentes. 10 fatos chaves. Então, o primeiro fato. 1. In 2009, there were 1 billion adolescents aged 10 to 19 in the world, forming 10% of the world population. Adolescent numbers have more than doubled since 1950. Então, o que vemos aqui? Que em 2009 havia 1,2 bilhões de adolescentes na idade entre 10 e 19 anos, formando 10% da população mundial, 10% of world population, população mundial. Então, os números de adolescentes mais que duplicaram, doubled, desde 1950. Então, informações importantes, 1,2 billion e trends, tendências. Fact number 2. The vast majority of adolescents, 88%, live in developing countries. The least developed countries are home to roughly 1 in every 6 adolescents. Então, o que está dizendo aqui? A vasta maioria dos adolescentes, 88%, vivem em países desenvolvidos. Os países menos desenvolvidos são lares para 1 em cada 6 adolescentes. Então, 1 em cada 6 adolescentes vivem em países menos desenvolvidos. Ok? Próximo passo. Próximo fato. Fact number 3. More than half the world's adolescents live in either the South Asia or the East Asia and Pacific region. Each of it contains roughly 330 million adolescents. Então, mais da metade, more than half, dos adolescentes do mundo vivem ambos na Ásia do Sul, no sul da Ásia, ou no leste da Ásia, East Asia, e também na região do Pacífico. Cada um contém aproximadamente 330 milhões de adolescentes. Então, esse número aqui é 330 milhões. E essa informação em destaque também é 330. Desconsidere esse 3 aqui, ok? O número é 330 milhões em destaque. Fact number 4. On current trends, however, the regional composition of adolescents is set to alter by mid-century. In 2050, Sub-Saharan Africa is projected to have more adolescents than any other region, marginally surpassing the number in either of the Asian regions. Então, nas tendências atuais, no entanto, a composição regional dos adolescentes, vai se alterar lá pela metade do século. Ou seja, em 2050, as pessoas que moram no Sub-Saara, na África, então, está projetado a ter mais adolescentes do que qualquer outra região, superando
o número em ambas as regiões da África, da Ásia. Ou seja, está previsto pelo andar da carruagem que em 2050 os jovens, os adolescentes na África vão superar o número de jovens, de adolescentes na região da Ásia. Então isso é a tendência atual, the current trends. Tranquilo? Então olha essa palavra, surpassing, ultrapassando, né? Então ela vai aumentar, ela vai ser um número maior. Surpassing significa ultrapassar, nesse caso. Tranquilo? Ou seja, ser maior do que qualquer outra coisa. Então esse número, com certeza em 2050 nessa tendência vai ultrapassar. Próximo fato. Observação 2050 and surpassing. Fato 5. India has the largest national population of adolescents, 243 million, followed by China, 207 million, United States, 44 million, Indonesia and Pakistan, both 41 million. Então, informação importante aqui, o fato importante é que na Índia há o maior número de população de adolescentes, com 243 milhões, certo? Então, atualmente é na Índia que tem o maior número de adolescentes, de acordo com esse texto. Tranquilo? Vamos lá, informação importante, 243 millions. Fato 6. Adolescents account for only 12% of people in the industrialized world, reflecting the sharp aging of Europe and Japan in particular. In contrast, adolescents account for more than 1 in every 5 inhabitants of sub-Saharan Africa, South Asia and the least developed countries. Então, qual é o fato aqui? Então, de acordo com esse texto, com esse parágrafo, os adolescentes são responsáveis por apenas 12% das pessoas no mundo industrializado. Então, no mundo industrializado, apenas 12% das pessoas correspondem a adolescentes. Isso reflete o quê? Reflecting the sharp aging. E o que é que vem a ser sharp aging? Significa o quê? Esse age é o processo de envelhecimento. Então, isso reflete o fato de que há um envelhecimento muito claro acontecendo, né? Na Europa, no Japão em particular. Então, em contraste, os adolescentes são responsáveis, né, por 1 em cada 5 habitantes na África, do deserto Saara, né, no sul da Ásia e nos países menos desenvolvidos, certo? Então já temos 20% de habitantes nesses países aqui. Tranquilo? Então essa informação é importante desse parágrafo. 12% de adolescentes estão nos países industrializados. Só 12%. Significa que as pessoas estão ficando velhas, estão ficando com a idade avançada. A população de idosos está aumentando nesses países industrializados, principalmente na Europa e no Japão. E nos países menos industrializados, o percentual de adolescentes é muito maior. Então, fato 6, muito importante. Sharp aging, né? Um envelhecimento claro, um envelhecimento agudo. Tranquilo? Então, 7. Adolescent boys outnumber girls in all regions with data available. Então, o número de adolescentes supera o número de garotas em todas as regiões com datas disponíveis.
including the industrialized countries, incluindo os países industrializados. Parity is the closest in Africa, with 995 girls aged 10 to 19 for every 1,000 boys in Eastern and Southern Africa, and 982 girls per 1,000 boys in West and Central Africa, while the gender gap is greatest in both Asian and regions. Então, o que vemos aqui? Que no Parity é onde há uma proximidade maior, onde temos 995 garotas nessa idade, entre 10 e 19 anos, para 1.000 boys. E também vemos que na região central e região oeste da África temos também isso, uma proximidade, 982 garotas para 1.000 meninos. Agora, atenção, while the gender gap is greatest in both Asian regions. Então está dizendo aqui que o que é gender gap? No caso, não é diferença de idade, é diferença de tamanho de população, né? Então a gente vê uma diferença muito grande entre a população masculina e a população feminina. Isso quer dizer gender gap, a diferença de população entre elas, ok? Então, outnumber é superar o número, né? Ser maior que o número. E gender gap é diferença de população, diferença de tamanho de população. Tranquilo? Vamos lá para o 8. 8. Fato 8. At the global level, adolescents share of the total population peaked in the 1980s at just over 20%. Então, no nível global, a parte dos adolescentes na população global aumentou, ou seja, deu um pico em 1980 acima de 20%. Então, nesse nível global, em 1980, que houve o pico de adolescentes sobre a população mundial, com um número acima de 20%. Beleza? Então, a palavra destacada aqui é o peak. É o pico, o ponto mais alto. Então, foi em 1980 que houve esse ponto mais alto da população adolescente comparado com a população mundial. 9. Although adolescent numbers will continue to grow in absolute terms until around 2030, adolescents' share of the total populations is already declining in all regions except West and Central Africa, and will steadily diminish all over the world through 2050. Então, o que estamos dizendo aqui? Que, apesar de o número de adolescentes continuar a crescer, crescer em termos absolutos, até por volta de 2030, a população de adolescentes no mundo is already declining, já está caindo, a cair em todas as regiões, exceto aonde, pessoal, já temos falado aqui, onde temos a maior população de jovens, de adolescentes. Então, nessa região, ou seja, no Oeste e na África Central, né, é a exceção, né, não está caindo ainda, mas ele vai cair firmemente em todo o mundo lá para 2050. Então, hoje já está caindo a população mundial de adolescentes, em termos gerais, com exceção do Oeste e a África Central, mas agora em 2050 o que se espera, a tendência é que ela vai cair, realmente começar a cair firmemente, steadily, fortemente lá para 2050. Então é uma tendência mundial de queda do número de adolescentes, ou seja, o mundo está envelhecendo as pessoas. E o 10, último fato.
One trend that will continue to intensify in the coming decades is that ever more adolescents live in urban areas. In 2009, around 50% of the world's adolescents lived in urban areas. By 2050, this share will rise to almost 70%, with the strongest increases occurring in developing countries. Então, tem uma tendência que continua a se intensificar. Qual é? Nas décadas vindouras, coming decades, é que o maior número de adolescentes vão morar em áreas urbanas. Então, os adolescentes estão passando a morar em áreas urbanas. Em 2009, por volta de 50% da população adolescente vivia em áreas urbanas. Agora, lá para 2050, essa parte, né, vai aumentar para quase 70%. Então vai aumentar para 70%, com o maior aumento ocorrendo nos países desenvolvidos, developed countries. Então é a tendência, né, é que os adolescentes vão passar a morar nos grandes centros urbanos, nas grandes áreas, principalmente nos países desenvolvidos, developed countries. Então essas foram os 10 fatos sobre as tendências demográficas para adolescentes, ok? Eu quero que vocês prestem atenção agora à atividade. Vou só explicar o que vocês vão fazer na atividade. Vocês vão relacionar essas informações, né? Essas expressões em destaques que estão no vídeo, eu vou passar para vocês lá na atividade com o evento, né? Vocês vão relacionar o número com o evento. 1.2 billion, 88%, então você vai relacionar nessa atividade. E também vai ter uma atividade de vocabulário envolvendo essas palavras marcadas em azul no texto, que eu defini para vocês. Então espero que vocês tenham gostado da aula, preparem-se, deixem os comentários, né? E até a próxima aula. Bye bye.